você vai precisar necessariamente montar um plano de negócio. E eu diria para você, ó, vale a pena fazer isso. Vale a pena porque você pode errar no papel. Se você começar a dar, montando já e abrindo e não sei o quê, fica uma coisa muito corrida. E você pode levar aí algumas semanas para montar um plano de negócio. E aí você consegue ter, não é tão demorado assim, mas você vai conseguir ter uma noção legal em termos de verba, dinheiro que você vai precisar. É sempre bom você andar com garantias, porque a hora que você iniciar, você vai ter mais despesa do que receita. Despesa, receita é aquilo que entra, né? Você vai ter mais despesa do que receita. Então você tem que ter algumas balas na agulha, né? Por exemplo, garantia financeira, pode ter um carro a mais para você desfazer dele e depois fazer capital se precisar. Ou o mais recomendado seria você ter uma poupança, ter um valor guardado ali ao longo do tempo. Se você não tem esse dinheiro, talvez não seja o melhor momento para começar. Talvez é melhor trabalhar ainda como empregado, fazendo um pé de meia, e depois disso, assim, aí você acaba investindo. Então, vamos supor, nós vamos falar isso na aula seguinte, na aula que vem, com mais detalhes. Mas vamos supor que você vai pensar em termos de um ponto. Como é que você vai? Você vai abrir um salão ou você vai usar a sua garagem, a sua casa? Talvez você tenha espaço, de repente você pode usar. Talvez não, então tem que pensar: é um lugar que eu vou alugar ou é um lugar que eu já trabalho? Se for prestação de serviço, você vai só instalar, tal, você não precisa ter o produto, você não precisa ter estoque, não precisa ter armazenamento. Então, um pequeno espaço já dá um escritório. Aí você vai usar suas próprias instalações. Se não, você teria o quê? Ah, eu tenho que alugar um salão. Quanto é isso de aluguel? Depende do tamanho, depende da região, mas vamos colocar mais ou menos que você vai deixar algo em torno de 1.500 a R$ 2.000. Então, 1.500 a R$ 2.000 já de aluguel. Pode ser maior ou menor? Pode. Menor tem também, mas vamos imaginar que não, né? Você tem que ter nesse salão um lugar provavelmente de fácil estacionamento, para você ter um furgãozinho, uma picapezinha, para você carregar os equipamentos, ferramentas. Então, isso tem que pensar também. Se você de repente conseguir alugar um lugar que dá para você entrar com o carro, ou dá para você estacionar na frente, melhor ainda. Se você não tem, é a garagem lá da sua casa, beleza, ok. Você tem que lembrar o seguinte: às vezes as pessoas buscam um lugar reconhecido, uma aparência boa, né, um lugar bem cuidado, né, com visual legal. Se você vai fazer em casa, às vezes parece que mistura um pouco, então você sabe que isso também conta. A tua chance de crescimento vai ser limitada, porque tem empresa que quer ver a foto do lugar, quer ver de onde você está vindo, né? Se você não vai sumir dali a pouco e deixa os caras na mão, então tudo isso tem que pensar. Eu vou falar o que é certo, não é o que é possível. De repente você quer fazer de um jeito mais caseiro, porque não tem condições. Então, vamos lá. Então, eu vou pensar num lugar para alugar, primeira coisa. Então, qual é o aluguel? O aluguel vai ser tanto. Você tem que ver se aquilo vai ter o IPTU também. Provavelmente eles embutem o aluguel mais o IPTU. É baixo o IPTU, R$ 100, vai variar, mas enfim. Então, vamos prever quanto que vai ser o IPTU. Consumo de energia elétrica, você vai ter que fazer uma base mais ou menos. Por exemplo, na nossa loja lá, numa delas, na menor que tem, que não tem banho-tosa, por exemplo, tal, o consumo vai bater mais ou menos nos 150, R$ 200. Isso só a loja, só as instalações. Não gasta muita energia. O banho-tosa, sim, gasta bastante. Mas só loja gasta em torno disso aí, uns 100, cento e poucos reais, R$ 200. Então, vai lá no papel, colocou. Depois, o gasto com a internet, né? Você vai ter que ter um pacote lá de gastos com a internet. Então, algo em torno de R$ 100 também.
Nesse momento você vai ter a água, a conta de água. Como não vai usar muito, né, não é um uso muito intenso, talvez de 100 até abaixo de 100. Então, eu estou só dando um exemplo de tudo que vai ter que compor o seu plano de negócios. E aí vem os impostos, vem o contador, vem as reformas que você vai ter que fazer no imóvel para deixar tudo razoável. Você vai ter que ter móveis, né? Comprar os móveis que vão uma mesa, um computador, duas mesas, duas cadeiras, gastos desse tipo. Então, o plano de negócios é bom porque ele é um roteiro e ele é dividido em partes, né? Parte financeira, parte de funcionários, quem são esses funcionários, quanto eles ganham. Depois você tem lá a parte de reforma, energia elétrica que você vai trocar, pintura que você vai fazer do imóvel, tudo isso vai constando ali. E isso te dá uma noção de gasto geral. Esse gasto geral é quanto você vai precisar. E é ele que vai determinar o quanto você vai ter que vender, de buscar negócios para pagar esse investimento que você teve. Isso só para pagar o investimento. E aí, depois disso, aí sim que começa o lucro, porque você tem o investimento que você fez, ele tem que ser amortizado num tempo. 1 ano, 2 anos, 6 meses, depende. Então, do valor que você colocou no plano de negócios, para o gasto geral, aí sim você vai ter uma base. Ó, só depois do segundo ano é que eu vou conseguir ter lucro, porque eu estou pagando o investimento que eu fiz. E o que é legal é assim, esse dinheiro que você colocou, o ideal é que ele volte também o mais rápido possível, que ele volte para a sua conta, ele tem que ficar lá, separadinho, não da empresa, ele volta para a sua conta, porque é você que está financiando a empresa. Então, isso não pode misturar. Esse dinheiro que você investiu é seu, é do Walter. Então, eu vou fazer o retorno desse investimento ao longo de 2 anos e vai entrar numa conta, para que esse dinheiro fique resguardado. Era patrimônio meu, estou colocando na empresa, mas o ideal é que ele volte o mais rápido possível, né? Para quê? Para se der algum problema, eu tenho essa reserva de novo. O ideal é isso, não mexe, isso aqui é meu. O que muitas pessoas fazem, injetam capital e ele fica por ali. O certo não, o certo seria, injetou o capital, volta esse dinheiro, a empresa que tem que crescer. Então, na sequência, a gente vai aprender como fazer o cálculo para que a gente possa ter um lucro, a margem de lucro, as despesas que foram gastas e tal. Muito bem, vamos imaginar. Tudo bem, pessoal? Estou sendo claro? Posso continuar assim? Professor, Diga. esse capital que volta, esse capital de giro aí, quando ele é amortizado, ele volta para você. Se a empresa estiver indo tudo bem, é viável, por exemplo, abrir uma segunda loja, fazer um segundo investimento? Não, ainda não. É, eu entendo a sua pergunta e diria assim, Márcio, talvez, você vai, monta, se for possível, tudo bem, mas eu acho que ainda não, acho que está cedo. Quando você falar em 2 anos, se esse capital voltou, você teria que avaliar, né, se vale a pena ou não, porque tem um desgaste grande também, né? Quando você entra no trabalho e a gente trabalha para a gente, o teu desgaste é muito maior. Isso a gente às vezes fala, eu vou ser meu próprio patrão, né, e tal, mas às vezes isso não é bom não, sabe? É suado. A hora que você tem um CLTzinho lá, pô, bem legal, CLT que te dá 13º, férias, uma série de benefícios ali. E quando você entrar na tua empresa mesmo, nos primeiros anos, se tudo correr bem, você vai ter que roer osso, né? Geralmente o empreendedor, para ramos que são mais tradicionais, é diferente de um ramo, por exemplo, da área de informática, uma startup, aí é diferente, o cara tem retorno rápido, né? Mas também afunda logo, se não souber fazer. Mas nesses segmentos, por exemplo, de instalação, manutenção, projeto e tal, isso aí é suado também. Você tem que até conquistar a clientela, os caras gostarem de você,
E o ar-condicionado, você sabe, o cara instala um, só se ele tiver uma rede de empresas, aí ele chama você para os outros. Mas se for uma empresa pequena, às vezes ele instala um, já era, demora uns 2 anos para ele voltar a te chamar. A menos que você faça a limpeza, você faça a manutenção, né? Fazer um programa aí de um preço bem acessível para isso, etc, etc. Então, concluindo, Márcio, vendo se eu consigo responder, seria o seguinte: talvez seja cedo. Se esse dinheiro voltou para você, eu diria, a empresa é sua? É. Beleza, então não, deixa ele ali guardadinho que você vai precisar dele. O mercado faz isso, sabe? Então, às vezes, você vai precisar de investir, comprar novos equipamentos, comprar estoque de ar-condicionado ou partes e peças de tubulação, etc, etc. Você vai precisar de estoque, você vai usar isso aqui. Se não, se você abrir uma outra, você tem que estar preparado para que aquela lá que você abriu caminhe sozinha. E você sabe, se você não está de olho ali, as coisas começam a seguir rumos diferentes, né? Isso quer dizer fraude, desvio de mercadoria, o caixa às vezes fica acessível lá para a pessoa e você tem que tomar um certo cuidado. Então, você tem que pensar na equipe que vai estar funcionando ali. A experiência que eu tenho hoje, em termos de ter mais de uma loja, é que você trabalha muito mais. E a quantidade de problemas duplica. Então, hoje, eu tenho uma equipe em cada loja que cada um tem um responsável ali. Fica um pouquinho mais fácil para você filtrar. Mas todo dia sou surpreendido com situações novas e você tem que resolver, né? Você não tem aquele dia de tranquilidade, não. Você tem que gostar disso. É desafiador, mas eu diria, vamos devagar. A menos que você tenha experiência. Se você já tiver experiência em abertura de outras lojas, beleza, esse capital que voltou para você pode ser investido em qualquer outra coisa, inclusive uma outra loja. Mas se a sua empresa é sua só, eu diria, ó, guarda isso aqui, fica com ele guardadinho, é melhor dinheiro na mão do que dinheiro voando. Então, deixa ele ali, porque o mercado, eu estou vendo uma praia aí atrás de você na foto, é mais ou menos isso. O mercado, ele oscila, ele vai, são ondas, né? Tá legal, tá bom, depois vai afundar e você vai ter problemas. Então, isso é normal, eu quero dizer que esse cenário é normal. A gente tem épocas de altos e baixos, sim. Dificilmente você vai estar só lá na crista da onda, sabe? Aí é roer osso, sabe? Entendeu, Márcio? Respondi aí? Não, entendi. Eu sei mais ou menos como funciona isso aí, porque eu sou MEI também, né, desde 2012, e assim, é complicado você deixar a empresa ou depender de outras pessoas para prestar serviço também é muito difícil, né? Hoje em dia eu perco clientes porque eu não tenho uma segunda pessoa de confiança, não digo nem de confiança, que vai executar o trabalho da forma que eu faço, né? Eu faço trabalho para o Sim, cliente como se fosse para mim. Mas se eu sim, coloco outra sim. pessoa lá não habilitada, é meu nome que está lá, né? Exatamente, é. Você que vai responder pela empresa. Então você vê, tem um componente aí interessante que é o treinamento, né? Você pode fazer esses treinamentos, preparar tudo o treinamento online e gravar, né? Isso que eu quero dizer. Você pode deixar gravado para todo procedimento, para todo funcionário novo que entrar, ele tem que fazer aquele treinamento com um vídeo seu. E aí, por exemplo, você pode, em cada vídeo, você pode colocar uma provinha para o cara fazer, sabe? Então, é uma maneira de você treinar o cara, ele é obrigado a fazer, é obrigado a passar na provinha também. Isso significa que você tem padrões bem definidos. Se você tiver padrões bem definidos, os caras vão fazer, vão burlar muitas vezes, mas garantir, assim, a questão jurídica também, é importante você garantir que ele foi treinado, ele fez a prova, ele assinou aquilo lá, isso tudo te dá algumas garantias jurídicas. Se o cara fizer uma burrada lá qualquer, você também pode chamar ele para sentar na graxa lá também, sabe? Para ele poder responder legalmente. Eu quero dizer que, assim, quando você documenta todas as fases, todas as etapas, dá um pouco de trabalho, mas por isso que você está fazendo o curso. Acho que é para ter uma ideia mais de administração. Então, isso te ajudaria a minimizar.
e joga a responsabilidade para o cara também. Fala, ó, você assinou, você estava habilitado para isso e não seguiu os procedimentos. Então, isso minimiza também bastante coisa, sabe? Isso ajuda. Mas é aquilo, se você já tem experiência, já tem mês, você sabe como é que é. Você tem que estar sempre ali em visão, acompanhando. Então, talvez o seu papel seja mais de supervisão e orientação para os caras fazerem, para você ganhar abraços, né? Se você deixar sozinho, não. Então, ó, fulano faz aquilo, Beltrano faz aquilo outro, vamos lá, puxa para cá, tal, tal, tal. E você não pode estar em várias obras ao mesmo tempo, né? Então, você tem que ter um procedimento e cercar o máximo possível. Treinamento e supervisão. Isso aí você não pode abrir mão, porque senão vai embora mesmo. Os caras não se sentem amparados, sabe? Eles acham que estão largados, aí faz de qualquer jeito. Então, infelizmente, você tem que estar ali. Ou com uma equipe muito boa, e em cada equipe tem um supervisor, mas aí você vai ter que ter um pouco mais de grana para pagar isso. Aí você consegue duplicar, entende? Mais lojas. Entendeu? Entendi. Na questão trabalhista hoje, professor, a gente sabe que o nosso país, né, com leis trabalhistas, infelizmente é muito difícil a gente ter um funcionário, né, porque você vai pagar mais de imposto do que o próprio salário do funcionário. É quase o dobro, né? Como que a gente faz para administrar isso, por exemplo? Às vezes eu dispenso trabalho porque não tenho perna, não tenho braço para atender aquilo lá, né? E também não consigo contratar um funcionário para registrar, porque eu não tenho também renda para isso, né? Tá? O que o senhor aconselha aí, tipo uma subcontratação, uma Sim. parceria com outro MEI? Como que funciona assim, como que daria para fazer? Para poder É, atender mais clientes, né? E não ter vínculo empregatício com a pessoa, né? o vínculo empregatício realmente é difícil, viu? É uma coisa que tem que estar sempre administrando e sempre corre o risco. A cada contratação que você faz, você pode ter um prestador de serviço. Esse prestador, ele tem que ter um vínculo temporário com você. Se ele gerar nota fiscal para você, esse seria o melhor dos mundos, porque ele gera nota para você, mas você não pode ser o empregador exclusivo dele. Se ele gerar nota e você for o único empregador dele, ele pode alegar que tinha vínculo trabalhista com você. Então não pode, ele tem que ter o seu e mais um outro, os 2 ou 3 clientes aí por fora, sabe? Aí seria o ideal. Aí ele presta serviço para você, gera notinha, e o problema é que você vai ter acompanhar o serviço do cara. Vai ter chapéuzinho? Vai, às vezes ele vai dar um chapéu. Então é uma via de mão dupla. O funcionário registrado é melhor porque você tem ele na mão, né? Não quer dizer que ele não fica doente, ele não fique com dificuldade lá de executar o trabalho, se machuca, tem tudo isso. Então, primeiro passo, né, que você tem que pensar em EPI, você tem que dar para ele, assina o recibo de que ele recebeu todo o EPI da tua área, né? Assina o recibinho lá, ó, tá aqui, se ele não usar, problema dele, vai ficar doente ou coisa assim, é problema dele, mas ó, tá aqui, foi fornecido e ele não estava usando. De repente isso volta para ele como um problema. Mas a parceria seria legal assim, você ter 3 ou 4 prestadores de serviço que prestam serviço para você e para outros. Gera notinha fiscal. Agora, se o cara também quiser fala, não, eu estou precisando de trabalho, beleza, mas eu não posso registrar. Não, tudo bem, sem problema. Tá. A hora que der uma dor de barriga, você sabe, o cara pode falar, ó, agora eu preciso que você me registre, tal, porque aí você fala, meu, eu falei para você, né, que eu não tenho condições e tal, né? E se ele entrar na justiça, provavelmente ele vai ganhar. Então, é um problema que eu corro também, você corre. Então, a gente tem que administrar isso. Como? É, outro MEI. O ideal seria isso, outro MEI. E aí, paga bem para o cara? Paga, aí você evita. Se você for registrar o cara, ele vai custar quase o dobro do salário dele. Se você pagar 2.000 para ele, ele vai custar para você algo em torno de 4. Se ele gerar um lucro maior do que 4.000 reais, né, maior, seria 2 vezes esse valor aqui, se ele gerar um lucro, uma venda, né, uma produtividade de 8.000, beleza. Parte dos 4.000 é teu,
para pagar material, para pagar prestador de serviço, para pagar insumos que você precisa, e os outros 4 mil, que é para pagar os 2 de salário dele, mais os outros 2 em cargo social, aí dá. Mas esse cara também tem que trabalhar para chuchu, né? Então, essa questão trabalhista é um dos maiores problemas que a gente tem. Não tem jeito. Se o cara entrar na justiça e alegar que está trabalhando para você sem registro, provavelmente ele vai ter testemunhas lá, ele vai levar e vai ganhar a causa. Então é sempre um risco, né? A gente anda no fio da navalha ali, para um lado ou para o outro, você acaba se tendo problema. Agora, na área de ar-condicionado, você precisa de gente, né? Não tem jeito. Não é só um prestador de serviço, só você dá conta. Não, você vai subir numa escada, precisa de alguém para segurar a escada. Você vai trocar algum tipo de produto, lá tem que ter, o cara caiu uma ferramenta ou precisa de uma outra ferramenta, alguém vai ter que te dar. Você precisa de mais de 1, 2, 3 caras ali, né? Então, o ideal seria ter uma equipe, você capta clientes e essa equipe independente faz o trabalho para você. Talvez esse fosse o melhor modelo, né? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto? Alô, alô, alô? Oi, professor, aí precisaria ser uma equipe mínima, né? Uma equipe mínima e talvez em épocas de contratação de algum projeto grande, contratar MEI, né? Sim, exato. Quando tem um projeto grande, aí provavelmente você já tem que ser mais criterioso, né? Você tem que ter pessoal contratado para esse daí provavelmente gerando nota fiscal para você. Eu me referia mais àquele que é do dia a dia mesmo, né? Que é pequenos trabalhos. Mas quando é projeto mínimo, projeto grande, eu diria, é melhor você ter sempre um sistema de contratação muito claro aí, né? Contrato de ambas as partes, prestadores de serviço. Esses aí não dão muito problema de trabalhista, né? De modo geral, você tem que registrar ou coisa parecida, mas são prestadores de serviços que têm uma empresa, que também tem uma empresa, né? Então, isso pode constar no contrato. Também pode ser burlado, dá problema? Claro que dá, se o cara quiser arrumar confusão, ele arruma também, né? Mas o contrato deixa um pouquinho mais amarrado, você pode fazer cláusulas de confidencialidade, cláusulas de quarentena, que ele não pode pegar cliente seu, tudo isso pode constar em contratos também. Então, assim, no projeto grande, você contratar registrado ou coisa assim não é tanto um problema, mas você tem que ter um contrato ali especificando claramente o que pode e o que não pode fazer, né? Porque às vezes dá confusão também. Então, quando é grande, às vezes você ter um amparo de um advogado pode ser bom também. Ou contador, às vezes o contador já dá umas boas dicas de como você fazer, então não sai caro como seria um advogado, né? Então, às vezes você faz um contrato e pede para o advogado avaliar, ele vai cobrar R$ 1.000 aí para avaliar o contrato. E às vezes você fala, pô, né, não tem muito jeito, não. Então, às vezes o contador, que é seu contador, de repente ele te dá dicas valiosas, né? Em alguns casos, tem contadores que são advogados também, então, de repente, esses são até melhores, porque você tira algumas dúvidas, ele não te cobra, ele vai só te falar, não, faz assim, faz assado, tal, 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 isso é possível também. Okay. Enfim, precisa ser bem relacionado, né? É a chave, né? É o desafio, né? O microempreendedor é sofredor, né? Não tem Ter sempre moleza, né? ter sempre os bons contatos, né? Uma mão lava a outra. Sim, se você pode trabalhar sozinho, seria melhor dos mundos, mas não dá, você não consegue. É que nem equipe de instalador de câmera de segurança, essas coisas, né? Também você precisa de 3 ou 4 caras bons ali trabalhando, e esses 3 ou 4 caras bons, eles vão trabalhar assim que der um aumentozinho lá para eles de R$ 100, R$ 200, o cara sai fora, ele vai trabalhar para outros e te deixa na mão, sem dor nem piedade. Então, o prestador de serviços com equipe é bem suado, né? O cara apanha também, né? Então,
porque precisa, e às vezes você vai ver caras cuja formação não é tão boa. Eu conheci o Senai ali do Ipiranga e vi muita plaquinha, né, de empresa querendo, contratando, chamando esses caras porque eles vêm mais ou menos já redondinhos. De repente, buscar esses profissionais, às vezes, que saem do Senai e tal, possa ser interessante para integrar a tua equipe, né, também. Esses caras ganham um pouquinho mais, mas já são mais bem qualificados, né, eu diria. Beleza? Quem tá achando? O Valdir está solicitando ainda dúvidas, Valdir? Está com a mãozinha levantada? Eu esqueci de apagar, professor. Já, Ah, já tirei as beleza. dúvidas. Então, mais alguém está com dúvida? Jéssica está por aí? Josimar, Josias, Estou Carlos? sim, professor, vai estar tranquilo, obrigada. Beleza, beleza. Bom, nas próximas aulas, eu vou usar o quadro e vou falando sobre determinado assunto, né? Que o primeiro passo que nós vamos falar será do plano de negócios. Ainda vou continuar nisso, fazendo as etapas do plano de negócio. E depois vai ter um momento a gente abre para ver dúvidas mais específicas, né? Mas a aula seguinte eu vou usar o quadro para poder dizer aquilo, ó, vamos fazer isso aqui, tal, né? Mas para a gente acompanhar. Vocês todos fazem de casa? Como é que fazem? Do trabalho? Como é que estão fazendo? Acho que a maioria em casa, né? Alô, alô? Estou em Eu casa. estou em casa. Casa. Beleza, beleza. Casa. Vocês têm uma outra aula em seguida, né? Sim, ar-condicionado 1. Ah, beleza. Ar-condicionado 2. Então é assim, bom, hoje a gente vai falar mais ou menos só do que está disposto, né, disponível. Então lá no SIGA tá toda a programação, aula a aula, né? As presenças são contadas aqui pelo Teams, né? Aí eu vou lá no SIGA e lanço as presenças ali. Então, terminou a aula, provavelmente você já vai ver lá as presenças postadas, né? E o material também. Quais serão os materiais? Eu vou sugerir para vocês um livro. Esse livro chama-se O Segredo de Luísa. Você é obrigada a ler, a comprar? Não, é só uma sugestão de leitura de um plano de negócios que eu acho legal. Ele é fácil de ler, porque ele é como se fosse um romance, e então fica tranquilo, né? Assim, é tranquilo de ler, é mais gostoso, é uma leitura fluida. Então eu vou colocar lá, vou deixar disponível para vocês. Então, no SIGA são o plano de aula, no SIGA são as presenças e as notas, né? No Teams, eu vou subir os materiais para você e as atividades. Então, nós faremos. Eu imagino que essa reforma não vai durar muito tempo, né? Não sei se vai durar muito tempo, mas enfim, a gente vai fazendo aqui. Assim que liberar as aulas presenciais, aí serão em sala de aula, aí beleza, a gente passa as orientações mais certinho. Mas, de todo modo, tudo que for material para a gente fazer na forma de exercícios e contar pontos, atividades, tarará, tarará, vai ser aqui pelo Teams, tá certo? Depois disso, a gente faz pelo SIGA, que são os materiais oficiais lá, tá bom? Então, para aqueles que chegaram depois, eu só vou recapitular agora como que vai ser a questão das reposições de sábado, tá certo? As reposições de sábado, elas são complementares às aulas de quarta-feira. Então, o meu contrato com a FATEC termina agora em maio. Então, eu tenho que sair e teria que ser outro professor para vir. Então, para não acontecer isso, a gente encerrar a disciplina, eu tenho que dar aulas aos sábados. A aula ao sábado não é presencial, é só vídeo
texto e atividade. Então, você assistiu o vídeo, fez a atividade, já vai contar o pontinho lá e já vai contar a presença. Tudo isso, o conteúdo que você vir no sábado, vai ajudar para a próxima quarta-feira. Aí fica mais fácil. Na quarta-feira, aqui, o presencial, a gente já vai estar mais ou menos adiantado. De tal modo que lá para maio, nós já acabamos todo o conteúdo. Atividade, P1, P2 e até P3, tudo já vai estar pronto. E aí, depois de maio, você não vai ter mais essa aula aqui, quarta-feira. Nós não teremos mais porque não vai ser preciso. Você já vai fazer isso, você já está livre. Só no finalzinho do semestre é que a nota vai aparecer lá, disciplinas fechadas e tal. Mas em maio já acabou, porque nós fomos adiantando todos os sábados com alguns assuntos, exercícios para fazer, trabalhinho que contam pontos, e não vai prejudicar o seu aprendizado, vai ser algo que vai dar para fazer, tá bom? Ficou claro sobre isso aí, pessoal? Tranquilo. Tá. Beleza. Professor, esse trabalho o senhor vai colocar no SIGA, esse vídeo e esse trabalho? Ou é aqui no Teams? No Teams. Os trabalhos e vídeos sobre o assunto que eu estiver falando, vai ficar tudo no Teams. O SIGA vai ser só para casos oficiais, ou seja, presença e as notas. Fica tudo lá no SIGA. Tá bom? Em relação às aulas aos sábados, professor, são aulas gravadas ou vai ser online mesmo pelo Teams? Vai ser tudo gravado, Carlos. Tá ok, obrigado. Tá? Não é obrigado a presença. O ideal é assim, você entra, pega o material, faz e sobe. Mas eu não tenho tempo no sábado. Tudo bem, pode fazer no domingo. Eu vou deixar uma semana de tolerância para isso. Então, vamos supor, eu vou postar no sábado, aí você tem domingo, segunda e terça para fazer. Então, esses 3 dias aí, né? Domingo, segunda e terça para fazer. Aí você sobe, na quarta-feira a gente tem aqui, vamos falar sobre o assunto, aí no sábado eu vou postar novamente, e assim a gente completa a carga horária total do curso. Basicamente, nós vamos estudar as ferramentas, além do plano de negócio, nós vamos ver ferramentas de gestão, que são importantes para a gente ter uma noção em termos de gerenciar uma micro e pequena empresa, ver os problemas que ela tem, principalmente que vão ser necessários para o dia a dia, para você administrar, que vai desde recursos materiais como recursos humanos também. Vai ter um módulo lá que a gente fala de recursos humanos, atendimento, tratamento de funcionário, tratamento de cliente, tudo isso a gente vai ter uma pequena ideia, tá bom? Professor, duas dúvidas aí. O material o senhor vai colocar no sábado de manhã? Geralmente sábado de manhã ou na sexta à noite eu já coloco. Pode acontecer de atrasar um pouquinho, mas geralmente no sábado já vai estar disponível. Não, tá, porque a nossa aula de sábado é de manhã, né? Se esse material já estiver lá, quando terminar essa aula, quem já não vai ter que trabalhar por conta dessa aula de manhã já consegue fazer no sábado, né? Que é o meu caso. Tá. Essa aula de sábado, ela é presencial? É online também? É online, ela vai das 9 horas até 1 hora da tarde, né? Entendi. Bom, então vamos fazer assim, eu vou tentar já logo no sábado ou na sexta à noite, já subir esse material para que vocês tenham disponibilidade. Mas lembrando, essa aula que eu vou postar, ela é gravada só, então não necessariamente você precisa fazer ali. Mas eu entendi a sua dúvida, Márcio, no sentido de já aproveitar, já que você está ali, então você já vai ripando, né? E já vai fazendo ela, tá? Então eu vou tentar já deixar tudo prontinho na sexta-feira, para no sábado já estar lá disponível. Aí terminou a aula online, você abre lá, já já faz o que tem que fazer, adianta, né, se for o caso, e aí você já fica liberado. Tá bom, professor. Obrigado, hein?
Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu vou encerrar por aqui. Está um pouquinho cedo ainda, mas eu vou encerrar, até porque eu teria que estar com material aqui para eu poder acelerar, né? Então eu não tenho, só estou aqui com a cara e a coragem mesmo. E a partir da aula que vem, aí a gente acelera, tá bom? Pode ser? Beleza, professor. Beleza, Então, Corretor. Tá. Eu Beleza, vou professor? ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, ficamos por aqui, tá bom? Mas já está computado e estou entendendo que está todo mundo com a presença. E só se tiver alguém com dúvida aí, a gente fala. Tá Eu vou bom. ficar por aqui, tá bom? A todos uma boa noite, né? E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, professor. boa noite, até Boa quarta-feira que noite, vem. professor. Até Muito obrigado. quarta-feira. Até, obrigado. Boa noite, Band. Valeu, obrigado. Professor, eu tô com uma dúvida. Pode falar, Carlos. É que no caso eu não consegui achar o link para entrar na aula. Pedi pro pessoal mandar pelo
Brasil infesta o